sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Juliana Franco. Para você que gosta de arquitetura, design, você está no lugar certo, se acomode, já segue esse canal, porque aqui nós vamos aprender muito com ela, que entende tudo, a profissional especialista Juliana Franco. Olá, sejam todos bem-vindos. Espero poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Rê, muito obrigada pelos elogios. É um prazer estar aqui com você. Ai, Ju, o prazer é todo meu, porque eu tenho certeza que a gente vai aprender muito, muito com você. Você já sabe, já admiro, eu sempre falo de você para todo mundo. Eu amo olhar seu Instagram, tem tantas referências, tantos projetos lindos que você fez, que calma, a gente já chega aí, porque eu tenho muita curiosidade de saber. E eu acho que nesse primeiro episódio vai ser muito legal a gente conhecer um pouquinho mais você, Ju, um pouquinho de antes da Ju Arquiteta. Como foi, assim, para você antes de chegar na arquitetura? Qual escola você fez? De onde você veio? Conta tudo pra gente. Bom, eu sou filha única. Meus pais optaram por ter apenas uma filha. Hoje meus pais são divorciados, mas eles têm um ótimo relacionamento. E no começo eu não pensava em fazer arquitetura. Eu pensei em prestar vestibular para marketing. E eu coloquei a arquitetura como segunda opção. E o que foi engraçado é que eu não imaginava o que um arquiteto fazia na época. Eu não respirava esse universo da arquitetura. E quando me ligaram para falar que eu tinha passado no vestibular, se eu ia para marketing, que foi a primeira opção, eu falei que não. E quando eu contei para os meus pais que eu fui para arquitetura, minha mãe, como que você vai fazer arquitetura? Você não sabe nem o que um arquiteto faz, né? Foi muito engraçado. Mas o meu pai, ele é pedreiro. Então, desde pequena, eu sempre convivi meio que nesse meio, mas não me via como arquiteta, sabe? E foi a melhor escolha que eu fiz. No começo da faculdade, eu confesso que eu fiquei na dúvida ali nos 6 primeiros meses. Falei, vou fazer um teste para ver se é essa minha praia. Mas, olha, no primeiro mês, assim... eu lembro que até alguns professores falavam, olha, tem muita gente que desiste no começo do curso, então vamos ver quem da sala vai durar até o final, né? Vamos ver quem vai passar para o próximo semestre. Aí dava aquele friozinho na barriga. Mas foi muito legal, porque eu, inclusive, na faculdade encontrei também algumas pessoas que tinham uma história de vida parecida com a minha. A gente super se identificou e eu segui. Então foi algo que foi muito assertivo. Do nada, né? Eu resolvi ir para a arquitetura ao invés do marketing e deu certo. Então, bem legal. Mas de onde que veio esse insight, Ju? Porque marketing e arquitetura, realmente, eles não conversam muito. Será que foi inspiração do seu pai, por você ver seu pai criando obras, né? Um pouco, talvez. Mas eu lembro também que tinha uma amiga minha, nós fomos juntas, né, prestar o vestibular, e ela falou, você já ouviu falar de arquitetura? É muito legal. E ela começou a falar que ela ia prestar para arquitetura e ela ia prestar para, se não me engano, administração. Também eram áreas bem distintas. Eu falei, olha, arquitetura, legal, vou colocar. E aí foi isso, assim. Então, acho que rolou uma influência ali na época de infância, adolescência e tudo mais. Mas a minha amiga acabou influenciando também, sabe, na decisão. E a gente nem estudou na mesma faculdade, me formei em uma universidade, ela foi para outra. A gente não teve esse vínculo, né? De, somos amigas, vamos estudar juntas. Mas ela chegou a seguir, ela ainda segue esse caminho. Se formou, a gente se formou praticamente ali no mesmo período, né? Mas a área que ela atua é mais voltada para a construção civil, de obras de grande porte, e eu fui para a área de arquitetura e arquitetura de interiores. Então, são 2 mundos completamente diferentes. Mas eu entendo que foi uma influência da infância, mas também rolou essa influência dessa minha amiga, né? Mas assim, porque a gente vê que, pelo menos assim, você se veste muito bem, você é muito bonita. Parece que você transpira moda. Assim, você acha que isso vem de antes ou foi depois da arquitetura? Eu tenho muita curiosidade mesmo de saber se você já era estilosa assim antes da arquitetura ou foi depois? Sou leonina, Rê. Respondeu, gente. Sempre fui próxima pergunta, porque essa daí a gente não precisa falar mais nada. Sempre fui vaidosa, mas depois que eu me formei, tá? Eu acredito que eu comecei a fazer projetos e tudo mais, comecei a estudar um pouco sobre esse universo da moda, que também tenho muito interesse, é um universo que me encanta bastante. Mas o engraçado é que os meus projetos seguem ali mais ou menos o mesmo conceito do meu estilo pessoal, sabe? Do jeito que eu me visto. Então, se você for na minha casa, por exemplo, você encontra ali na minha decoração
tonalidades do meu guarda-roupa, de coisas que eu prego nos meus projetos. Então é como se as duas coisas andassem ligadas mesmo, sabe? Uma à outra. É bem bacana. É como se sua assinatura, né? Tivesse sempre nas suas obras. E eu Não, fiz... seu escritório, gente. A gente tá gravando aqui dentro do escritório da Ju. E a coisa mais linda, esse local. Foi tudo planejado por você também. Tudo projetado por mim. Já é meu segundo espaço, né? Meu primeiro escritório era um escritório menor, mas, nossa, era perfeito também, me sentia super bem. Foi muito legal, porque foi de fato, sabe aquela sensação de, ai, nossa, é o primeiro escritório, a concretização daquele sonho, sabe? Então, era super fofinho, mas era numa estrutura menor. E agora a gente está nesse, a gente seguiu com um conceito similar de projeto. Eu gosto muito de cimento queimado, madeira, assim, então a gente trouxe isso para dentro do escritório. Mas tem um ar mais moderno. O outro, ele tinha um ar moderno, mas ele até puxava um pouquinho para uma pegada mais industrial, sabe? Mas ambos trabalhando nessa paleta que eu gosto. E o engraçado é que eu fiz coloração pessoal. E eu fiquei com muito medo de dar uma cartela ali que não tinha nada a ver, sabe? Com o meu estilo. E casou. Gente, é muito louco isso. Porque a cartela que deu na coloração pessoal tem tudo a ver com os meus projetos também. Gente, então, as cores que eu mais uso tem ali na cartela, sabe? Verde, azul, marrom, tons terrosos, que é esse universo mais quentinho, assim, Sim. sabe? Não é mais puxado pro frio. Preto, cinza, não. É mais pro marrom, bege, um off, esses tons mais quentes mesmo. É bem legal. E eu já tinha tudo isso no meu armário. Nossa, que perfeito, né? Melhor ainda. Ô, Ju, e você falou da questão da moda, né? Que você é uma coisa que sempre te interessou isso. E assim, não sei, me corrija se eu estiver errada. A parte que o seu segmento da arquitetura, que é design, ele caminha muito com a moda, né? Porque o design é moda. E eu vejo, por exemplo, nas feiras que tem sobre design de interiores, essas coisas, que tem muita moda ali. Tem pedras diferentes, a pedra que tá na moda. E daí, de repente, entra o industrial que tava na moda. Tinha uma época que era tudo industrial. Eu via que era tudo feito de aço. Não sei se industrial é só isso, bem leiga. Tô aqui pra aprender com você, Gil. Mas então, você acha que você escolher essa vertente da arquitetura, que você disse, inclusive, que é diferente do da sua amiga, é pelo seu gosto pela moda, pelo seu gosto do decorar, do embelezar? Na verdade, tem um link, né, Rê? Mas o universo me jogou para o que eu faço hoje. Porque quando eu comecei a faculdade, eu almejava trabalhar em uma empresa grande. Almejava também trabalhar em uma obra de grande porte. Eu queria ter vivenciado isso. E no meu primeiro estágio, eu já comecei a trabalhar na área de arquitetura de interiores. Então, sempre foi focado para obras residenciais, reformas. A gente faz, né, alguns projetos no escritório, comerciais, corporativos, mas a maioria, assim, né, a procura geral dos clientes é voltado para residências, né, para apartamentos ou casas. Então, tem esse link, mas não foi algo planejado. Eu acabei caindo nessa área, gostei muito. Meus estágios durante o período de faculdade eram voltados para essa área. E os meus empregos também, né, depois de formada. Então, eu acabei continuando, porque é algo que eu gosto de fazer. E eu tenho esse toque com detalhe, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta das coisas alinhadas, sou uma pessoa perfeccionista, detalhista. Então, cuidar de lares, cuidar da casa, do apartamento das pessoas é algo que me agrada muito. E tem todo esse olhar, né? Em relação ao que você comentou de estilos, né? Arquitetônicos, estilos de design serem ligados a estilos de moda, enfim. É porque ambos têm ali um lado conceitual muito, muito forte, né? Então, eu até aplico nos meus projetos alguns estilos, né, arquitetônicos, mas de uma forma mais que caminha para um lado mais atemporal, para não ficar datado, sabe? Sim, sim. Porque depois a tendência passa. Enjoar, e a pessoa, né, vai morar ali por anos, 10 anos, 15 anos. E aí passou, o que ela vai fazer? Vai fazer outra reforma? Então a gente tenta seguir alguns estilos arquitetônicos, mas sempre trazendo para uma linha mais atemporal. Ô, Ju, daí você falou agora muito do seu início de carreira, né? Que te levou para isso. Mas eu acredito que antes de ser a super Juliana Franco arquiteta que você ter o seu escritório e isso,
acredito que esse começo de carreira, até esses estágios, tenham tido desafios. Assim, como que é esse início para uma arquiteta? Como foi esse início de carreira para você? Carreira como estágio ou como formada, você disse? Tudo. Tudo. Desde antes de você se formar, que teve que passar para o estágio, como que foi tudo que você passou, os desafios, se você tiver também dicas para dar, assim, de como sair desses desafios. E depois acabou a faculdade, o famoso, e agora? Me formei. O que eu faço? É desesperador. É exatamente isso, é desesperador. Foi bem desafiador. Eu demorei um pouco para conseguir meu primeiro estágio. Na época eu era recepcionista. Eu comecei a fazer faculdade de arquitetura e eu trabalhava de recepcionista. Então, eu trabalhei por uns 5 meses aproximadamente e ficou um pouco puxado, sabe? A conciliar o trabalho com os estudos, né? Então, eu resolvi sair e procurar o meu primeiro estágio. Porém, eu não consegui o estágio assim que eu saí do emprego. Então, demorou um tempo. E eu pagava a minha faculdade. Então, eu trabalhava para pagar a faculdade. E foi aí que o negócio pegou, entendeu? Porque eu falei, cara, eu preciso trabalhar. Como que eu vou fazer? E eu procurava estágio, eu tinha curso já de AutoCAD e recebia vários nãos. Mas, o que eu fazia? Eu nunca fiquei parada. Eu falava, não, preciso trabalhar, vou atrás. Então, eu batia em portão de obra, entregava currículo para engenheiro. Eu ia em mostras de decoração no shopping de D&D aqui em São Paulo. E entregava currículo, sabia, em Casa Cor. E ficava batendo perna. E aí, demorou para arrumar meu estágio. Eu falei, opa, peraí, né? Tem que trabalhar. Então, eu vou voltar a procurar emprego como recepcionista. E eu comecei a entregar currículo de novo como recepcionista, até que tem uma arquiteta que eu admiro bastante. Fui entregar um currículo para vaga de recepcionista no escritório de arquitetura, cheguei a fazer entrevista. Na época eu não passei na entrevista, porque ela precisava de uma pessoa mais experiente e tudo mais, não tinha o perfil. Mas arrumei meu primeiro estágio, trabalhei lá por 1 ano e meio. E depois, esse escritório me chamou para estagiar lá com eles. Olha que louco. Como arquiteta? Como arquiteta. Olha, que ótimo! Sim, foi meu segundo estágio, foi muito legal. Porque eu trabalhava em um escritório que eu admirava muito a arquiteta e recebi um convite para trabalhar em outro, que há 1 ano, assim, eu já sonhava em trabalhar lá. E eu tinha esquecido completamente que eu tinha enviado o currículo. Eles guardaram o meu currículo, eu fui fazer entrevista para uma outra vaga, não era com a especialidade de arquitetura, eles me chamaram depois. E eu fiquei nesse emprego por um bom tempo. Então, eu me formei trabalhando nesse escritório. Quando eu me formei, eles me fizeram um convite para que eu continuasse com eles, né? Mas o Adriano, né, que a gente tem em sociedade, ele executa as obras do escritório, ele fez, nesse mesmo período, após a minha formação, o escritório para uma arquiteta aqui em São Paulo. E ele comentou de mim para ela. Ele falou, olha, minha esposa é arquiteta, trabalha no escritório tal, ela almeja um cargo, enfim, né, mais alto. E ela tinha comentado que ela vai começar a procurar outro emprego. E ela se interessou. Ela me convidou para fazer uma entrevista, fiz a entrevista com ela me passou alguns projetos, porque eu estava trabalhando no outro escritório. E eu até brinco que eu fiquei com 2 empregos. Eu trabalhava durante o dia no escritório e à noite eu fazia os projetos freelas para ela. E aí chegou um determinado dia que ela falou, Ju, chegou a hora, vem trabalhar comigo. Eu falei, opa, peraí, já, né? Foi bem rápido. E pedi as contas, fui trabalhar com ela, toquei o escritório dela, fazia toda a gestão. Então, foi muito legal, porque eu peguei todo o processo de criação de um escritório, sabe? Então, eu aprendi muito, eu aprendi como lidar com o cliente, eu não fazia isso nos meus outros trabalhos. Aprendi a tocar obra, não fazia isso, fazer toda a gestão. E a gerenciar mesmo, né? Os fornecedores, e participar de todo o processo do início ao fim. Então, me trouxe uma bagagem bacana. Trabalhei lá por 1 ano e chegou um momento que virou uma chave. Eu falei assim, opa, estou gerenciando o escritório para uma pessoa, por que não gerenciar o meu escritório? Com frio na barriga, estava, né, na época, claro. Eu conversei com ela, a gente tem um ótimo relacionamento. Ela falou, Ju, vai que vai dar certo. E eu, ai, será? E ela, vai dar certo, depois você me conta, né, a gente brincando. E ela me passou muita segurança, porque ela falou, Ju, vai e a gente considera um período sabático. Se não der certo, você volta. Vamos considerar um período sabático de 6 meses. Eu falei, opa, né, já trouxe uma segurança. E eu saí, e foi a melhor coisa que eu fiz. No começo foi perrengue, master, assim, porque não tinha cliente. O Adriano fazia obra e ele tentava vender o projeto junto. Então, a pessoa falava assim para ele, preciso de uma obra. Ele, tudo bem, mas olha, você precisa também de um projeto, né?
E eu tenho uma pessoa para te indicar, era assim. E funcionava, porque de fato uma obra com projeto, ela flui melhor, ela é uma obra mais rápida, uma obra mais organizada, uma obra que evita desperdício, gasto desnecessário. Então os meus primeiros clientes vieram através dele, total. E eu trabalhava de casa, enfim, tinha um quarto em casa de hóspedes, eu trabalhava de lá, mas não tinha cliente, Rê. Foi perrengue. E era muito engraçado, porque eu tentava vender projeto para qualquer pessoa, assim. Conheci uma pessoa na padaria e falava, oi, tudo bem? Sou arquiteto. Você precisa de um projeto? Para todo mundo, sabe? Almoço em família, né? Você não tem ninguém no seu serviço que precisa de um projeto? Era muito engraçado. Vai mudar de casa? Tô aqui. Exatamente. Então, foi perrengue no começo. Não tinha cliente. Eu inventava projetos, tá? O Adriano saía para trabalhar, falava, hoje eu vou projetar uma sala. Sentava no computador, fazia projeto, pesquisava referência no Pinterest, como Instagram, se você tivesse um cliente, como atendendo se eu tivesse um cliente. Exatamente. Não tinha confiança na época. Era algo difícil, porque no escritório, eu tocava escritório, né? Tinha essa autonomia, mas eu tinha arquiteta ali, né? Que me dava todo o apoio. Então, vou fazer uma cozinha. O que você acha? Azul ou verde? Tinha alguém para trocar figurinha? Sozinha não tinha ninguém. O Adriano, ele não opina. Tudo que eu faço tá lindo, perfeito. Então, eu mostrava uma cozinha laranja. O que você acha? Lindo, sabe? Era assim. Então, eu não tinha uma opinião de alguém para trazer aquela confiança. E faltou confiança no começo. Mas, quando eu percebi que eu comecei a fazer alguns projetos, eu postava no Instagram e eu via que as pessoas estavam curtindo, que elas compartilhavam, elas salvavam, aí foi trazendo confiança. Falei, opa, peraí. Eu sei fazer isso? Eu sei fazer isso. Porque na minha cabeça eu sabia muito o lado técnico, né? Sim. Mas eu não tinha aquela confiança a nível de escolha de acabamentos. Então, isso me faltava, sabe? E daí você ficava treinando ao invés de ficar parada. Ficava treinando, super, todo dia. Acordava de manhã, tomava café da manhã, tomava um banho, colocava minha roupa ali, como se eu fosse trabalhar, sentava e projetava. Eu ligava para as minhas amigas, falava, você tá precisando de um projeto? O que você acha de a gente fazer um quartinho de bebê? Você quer engravidar? E elas falavam, quero, faz. Aí eu pesquisava referência e montava o quartinho e falava, olha aqui teu projeto. Era muito legal. Gente, que legal. Era bem legal, mas era perrengue. Então não entrava grana na época, sabe? Foi bem difícil. E aí começou a virar, né? Aí tive minha primeira cliente, dei muita sorte, porque a primeira cliente já era uma cliente do Adriano. Eles tinham um ótimo relacionamento, uma cliente que virou nossa amiga, né? Depois, através dela, vieram outras indicações. E aí foi indo. Depois de 1 ano, a gente resolveu abrir o primeiro escritório. Foi bem louco também, porque eu sempre quis tudo bonitinho, sabe? Eu falava, não, eu vou ter meu escritório, vai ficar decorado, vou receber cliente, vai ser o escritório dos sonhos. Sempre fui muito sonhadora. E o Adriano sempre topou. Então, ele falou, não, quer abrir o escritório? Ok, vamos lá. E a gente arrumou um espaço alugado, né? A gente alugou primeiro os locatários, então a gente reformou, estava no contrapiso. E a gente deixou do jeito que tinha que ficar. E foi muito legal. Que sorte desse dono. Que sorte desse dono. Mas foi sorte nossa também, porque a gente conseguiu um valor melhor de aluguel, porque a gente investiu na reforma, então foi muito legal. Mas eu não tinha cliente, eu tinha um escritório, aí tinha 3 clientes aproximadamente e só, sabe? E aí começou a virar, aí contratei minha primeira estagiária, tanto que quando eu fiz o escritório, eu falei, olha, eu preciso de uma mesa de reuniões, preciso da minha mesa, né, de uma mesa para trabalhar, e eu preciso de uma bancada para 2 pessoas, né? Tudo bem. Foi muito rápido, Rê. Depois de 1 ano e meio, a gente já saiu de lá porque não tinha mais espaço para mim. Então, o espaço que eu adorava, e todo dia de manhã, aquele cantinho aconchegante, aquele sonho de escritório, eu fiquei deslocada. Eu ia pro escritório, sentava na mesa de reunião com um notebook, assim, sabe? Tava pequena, não funcionava. Que delícia, e aí a gente alugou um outro espaço, que é o espaço que a gente está hoje, que aqui a gente já comporta 8 arquitetos, mas nós já temos 6 arquitetos na equipe. Então, daqui a pouco, a gente já vai precisar mudar. Exatamente, mas é bem legal. Então, meu conselho é não desistam, né? Assim, não desistam porque é sofrido, vocês vão receber vários nãos, mas tem que ir atrás, não pode desanimar. Então, gente, vai que dá certo. É isso. Não pare de treinar, né? Não parem de treinar, porque também a gente recebe alguns currículos, né? A gente abre algumas vagas e é uma coisa que a gente sempre conversa com as pessoas. E na época que eu me formei era uma outra realidade. Então, não tinham tantos softwares, né, no mercado disponíveis. Hoje tem inúmeros, a concorrência aumentou muito. Então, as pessoas elas precisam se especializar. Porque mudou muito, sabe? É outra realidade. Então, o que vai contar num escritório?
Vai contar se a pessoa entende, claro, né, de desenho, que é um básico, né, para o universo da arquitetura, mas também vai contar se ela entende de maquete eletrônica, de renderização, de Photoshop, por exemplo, para tratamento de imagens. Então, são vários softwares que englobam e que contam muito no processo seletivo, na primeira etapa de processo seletivo, porque na entrevista é outro contato, né? Mas as pessoas precisam estudar e treinar muito, né? Não e aquilo ficar que você confortável. fazia de ficar inventando projetos. Então, assim, se eu sou uma arquiteta iniciante, eu quero trabalhar com a Ju, eu tenho muito sonho de trabalhar com a Ju. Você recomenda eu treinar e me especializar nesses programas? E quando eu vier aqui para apresentar meu trabalho para você, para ver se você me aceita, é bom apresentar projetos para você? Seria um diferencial? Fala assim, olha, Ju, assim como você, eu também treinei em projetos. E olha aqui os que eu fiz, para você ver se tá de acordo com... Sim, conta. Porque Olha, super conta dica, muito. super dica. Super dica. Conta muito, Rê. Porque quando a gente recebe um currículo, a gente olha até o que a pessoa está fazendo durante aquele período, sabe? Ela saiu de um emprego no ano X. Mas o que ela fez durante esses 2 anos que não tem nenhum contato aqui, sabe? Ela trabalhou, ela estudou. Estudar também, o estudo conta muito pra gente. Ela se voluntariou em alguma ação. Então, tudo isso conta. E quando a pessoa me traz ali alguma coisa, ela na entrevista mesmo, tem muita gente que fala, olha, eu não foquei em projetos durante esse período porque eu estava desenvolvendo alguma outra ação, então tudo isso conta. E tem muita gente que fala, olha, sou muito estudiosa, dedico a cursos, então se a pessoa vier trazer ali um portfólio, a gente vai ver que é fora, né, do trabalho que ela faz, porque também tem gente que trabalha no momento e procura uma outra oportunidade, a gente está vendo que ela está se dedicando, que ela tem interesse, né, que ela não está parada esperando as coisas acontecerem. Então a força de vontade conta muito aqui, porque eu tenho hoje uma equipe muito bem alinhada e todo mundo veste muito a camisa, sabe? Que é essa pegada do, vamos lá, vamos fazer acontecer. Que é o que eu gosto, o que eu prego e é o que eu sou, né? Com certeza. Hoje você falou da sua equipe e agora como cliente, eu quero muito que você explica esse casamento de relacionamento e profissional que você e o Adriano têm. O quanto que facilita um cliente chegar e ter uma equipe tão completa, com tantos profissionais, para resolver a vida dele. Assim, praticamente ele não precisa de mais nada. Na vida, ele precisa de vocês, dar na mão de vocês e falar muito obrigada, cuidem para mim e tchau. Me explica um pouquinho mais, Gil, como é que tudo que vocês têm nesse escritório? Então, a gente tem vários processos aqui dentro, mas a gente tem 2 vertentes principais, né? Que é a de projeto de arquitetura e interiores e a de execução de obras. Nós somos sócios, casados e sócios. O Adriano é responsável pela gestão de toda a equipe civil, pedreiro, encanador, eletricista, gesseiro, equipe própria, tá? E eu sou responsável pela gestão dos arquitetos. Então, quando o cliente contrata, tem essa opção, né, dele contratar apenas o projeto, ele pode contratar o projeto e a execução da obra, e tem um outro serviço que eles têm procurado bastante, que é o gerenciamento de obra. Então, ele pode contratar projeto, execução e gerenciamento. E aí é nesse caso que a gente faz tudo acontecer, sabe? A gente brinca que ele contrata a gente, ele volta daqui 6 meses para morar no apartamento. Por quê? A nossa equipe, ela vai entrar em contato com todos os fornecedores envolvidos quando o cliente contrata a gestão. E a gente vai alinhar toda a expectativa dele no início. A gente traça cronograma de obra, a gente fica no pé de fornecedor para eles entregarem na data que a gente combinou. Então, o cliente ele já tem um cronograma alinhado logo no fim ali do primeiro mês. E a gente fica atrás. É como se eu brinco, né? Que eu falo, parece que eu sou secretária de fornecedor. Porque eu ligo para ele para perguntar se ele já se organizou para fazer a medição. Eu entro em contato para saber se ele já fez o projeto. Quando que ele vai enviar o projeto para a gente confere, aprova. Quando que começa a produção, data de entrega, início de montagem, término de montagem. Então, imagina só, uma obra lá engloba inúmeros fornecedores, a gente cuida de todos. Então, é da civil à entrega da almofada, sabe? No final. É um serviço bem completo. Os clientes, eles passam por todo esse processo de obra com muito mais tranquilidade, porque é um processo que, quando as pessoas pensam em obra, elas já ficam ali com receio, já gera uma ansiedade. Todo mundo associa a obra a dor de cabeça, Ju. Obra, dor de cabeça, total. E a gente oferece a tranquilidade, sabe? A gente oferece a tranquilidade. E é do meu interesse que a obra dele fique muito melhor que o projeto. E fica, tá? É muito engraçado, porque
A gente apresenta as imagens 3D, né, em alta resolução, já brilha o olhinho do cliente ali na fase de projeto. E eu falo, tua obra vai ficar melhor que o projeto. E eles falam, Ju, não é possível. E fica, é muito legal, sabe? E no fim da obra, com tudo finalizado, enfim, a gente tem um outro serviço que nós chamamos de ambientação, que é um serviço de decoração fina. Obra entregue, antes ou depois, ou após, né, a mudança do cliente, a gente tem uma parceria, né, com várias lojas de decoração. A gente faz uma consignação de peças, levamos tudo até o imóvel, a gente decora, deixa com carinha de casa, de revista. Sonho! Que sonho isso! Exatamente. E eles, o que eles desejarem ficar de peças, eles ficam. O que eles não gostarem, a gente devolve para as lojas. E nessa fase, a gente aproveita e leva também um fotógrafo. Então, ele faz as fotos do imóvel, a gente oferece essas fotos como cortesia para o cliente, que serve de recordação, material de recordação, ou para uma futura venda, ele já tem um material técnico para divulgação. Gente. Então, é muito prático. E eles me falam, Ju, fiz besteira. Porque eles se mudam para o apartamento, não contratam, né, ambientação, às vezes logo de cara. Eles falam, comprei almofada comprei várias almofadas e ficaram horrorosas. Comprei um vaso e não fez sentido. Então, quando eles contratam a ambientação, a gente decora para eles. É muito fácil e prático, legal, sabe? Ju. E a gente leva várias peças. A gente faz vários joguinhos, assim, sabe? Ah, não vou levar 3 almofadinhas para o sofá. Não, eu levo 6 almofadas. E eu vou testando, sabe? Então, é muito legal e é muito prático. Nossa, sem dor de cabeça nem no pós, então. Nem no pós. Gente, Nem no pós. que legal. E você tava me falando, Ju, não sei se foi você ou o Adriano, que vocês têm até vocês têm não sei quanto tempo para ver que a obra, como é que é, a garantia? Sim, a gente dá 1 ano de garantia após a entrega, que também passa uma segurança maior para os clientes. A gente oferece a garantia, né, em cima da parte elétrica e da parte hidráulica do apartamento. Então, vamos supor, entreguei tua reforma. Passaram-se 3 meses, aconteceu algum vazamento, você vai entrar em contato comigo e a gente vai resolver o seu problema. A gente já passa essa garantia para o cliente se sentir mais confortável, tá? Mas não usam, sabe? Mas é legal. Mas é isso que é legal, porque isso mostra que vocês sabem o que vocês estão fazendo e que vocês estão acompanhando, vocês não estão deixando lá à toa. Exatamente. Então, isso que é muito legal. Porque, normalmente, às vezes tem essa questão meu banheiro ficou perfeito. Inclusive, o banheiro, gente, da Ju aqui do escritório. É o banheiro mais lindo da minha vida. Da minha vida. Qualquer dia a gente põe no episódio aqui, gente. A gente fala sobre banheiro. Vai ter que mostrar esse banheiro. É maravilhoso. Mas, enfim, às vezes, meu banheiro ficou lindo. Realmente, dá 3 meses, tem vazamento. Porque a pessoa não se preocupou com o que vai embaixo. Só se preocupou com a beleza. Então, assim, você tendo um escritório tão completo... É muito conforto. E assim, Ju, você falou do Adriano, que ele tem esses profissionais que trabalham com ele. Tudo também, vocês que contratam. Eu não preciso falar com ninguém. Eu falo só com vocês. Eu venho aqui, Ju, vou mudar para esse apartamento. Você vai fazer do começo ao fim? Eu não preciso falar com mais ninguém. Você não precisa falar com ninguém. É muito prático, porque o Adriano, ele coordena toda a nossa equipe civil, né? Então, a gente até brinca, né? Que é como se fosse um quebra-cabeças diário, o Adriano tá ali coordenando todo mundo. Mas o cliente, ele não vai lidar diretamente com o gesseiro, o pintor, o eletricista, o encanador, enfim. Ele vai falar com o Adriano. Olha, Adriano, eu resolvi colocar mais uma tomada que eu não avisei as meninas e não tem no projeto. Você coloca para mim? O Adriano vai fazer, né, ali tomar a decisão, ir atrás de tudo que precisa, vai chamar o eletricista vai colocar a tomada. Então, tem essa praticidade, porque a gente só faz as gestões, só para deixar claro, de obras que a gente executa. E a gente executa apenas as obras do nosso escritório. Antes a gente executava obras de outros arquitetos, a gente fazia gestão de outras empreiteiras também, mas acontecia muito isso, do cliente, de repente, uma empreiteira, né, de menor escala, de menor estrutura, não ter, às vezes, um responsável técnico. E acontecia muito isso, do cliente precisar de alguma coisa, de dar algum BO na obra, e o cliente ter que acionar o pedreiro, o eletricista, o encanador. Então, dava muito mais trabalho para a gente também coordenar tudo isso e gerava um desconforto para o cliente, né? Porque o cliente, ele contrata a gestão, ele quer ter a obra dele entregue sem nenhuma preocupação. Então, a gente resolveu tirar isso e hoje a gente concentra a gestão apenas no escritório e a gente apenas faz as obras dos projetos que a gente executa. Mas é muito prático. O Adriano, ele coordena todo mundo e a nossa equipe é uma equipe própria. Ô, Ju, e você... Assim, eu vou falar várias vezes, gente. Vocês se acostumem que eu vou falar muito aqui do tanto que eu gosto do gosto da Ju. Ela realmente
é incrível e eu tenho certeza que não sou só eu que falo isso pra você, você deve ouvir sempre. Então, assim, por exemplo, você fala que você não recebe obras, mas se eu já tô numa casa faz muito tempo e eu não vou fazer uma obra nela, Ju, eu só quero realmente, por exemplo, esse escritório, é perfeito, mas enjoei, quero mudar. Eu contrato a Ju? Contrata. Você vai me contratar para fazer o seu projeto, seu novo projeto, vai me contratar para executar a sua reforma e vai me contratar para fazer a gestão. E reforma mesmo se não for quebrar parede nenhuma. Ju, eu só quero mudar e sei lá, você pode colocar móveis novos, não sei o quê. Não vou quebrar nada. Isso já é uma obra, já é considerado uma obra. A gente já considera uma obra. Tem obras mais complexas, que a gente derruba a parede, enfim, troca pisos, revestimentos. E tem obras menores, né, que a gente chama de reforma. Mas nós fazemos tanto obras maiores quanto menores. E tudo isso a gente engloba em obra, tá? Então, sim. Mesmo sem quebra-quebra, é uma obra. É uma obra. É uma obra. E você estava falando do começo que, apesar de você, no começo da sua carreira, ter feito coisas que não são ligadas ao residencial, a sua preferência é o residencial. Eu gosto do residencial. E o engraçado é que as pessoas, não no geral, tá? Mas tem muitos arquitetos que não gostam do residencial. Porque o residencial dá muito trabalho. É diferente eu fazer uma loja, que a pessoa vai trabalhar durante o dia, mas à noite ela vai embora. É porque acho que a expectativa é maior, não é, Ju? Porque a sua casa é um lugar mais íntimo, né? Você entra na intimidade da pessoa, né? Entra na intimidade. E é um processo que demora mais também, porque, por exemplo, um projeto corporativo, ele tem que acontecer para ontem, né? É jogo rápido. E uma reforma de um apartamento ou uma casa, não. É algo que demora ali pelo menos uns 6 meses, dependendo da metragem, 7 meses. E as pessoas, tem arquitetos que não gostam disso, eles preferem o jogo mais rápido. E eles amam isso. E eu tenho essa curiosidade até, sabe? Aqui no escritório a gente já fez obras comerciais, corporativas, mas em baixa escala. E é gostoso também, mas meu olho brilha para lares. E, Ju, eu vejo assim que você conversa com o coração. Tipo, você fala da sua profissão com o coração, seu olho realmente brilha, vai amor em tudo. E daí parece assim... Eu, cliente, eu não entendo nada de decoração. Eu sei que você vai acabar criando uma conexão emocional comigo. Tudo bem eu chegar pra você e falar, Ju, faz minha casa, mas eu não tenho noção nenhuma de estilo. Se você perguntar, mas você faz perguntas assim, o que é? É mais industrial, mas não sei o quê. Eu falar, Ju, não sei absolutamente nada. Você consegue, em uma conversa, tirar isso do cliente? O cliente realmente não precisa nem pensar nisso? Sim, é muito comum. É muito comum? Muito. E os clientes me procuram e eles falam, Ju, salvei 10 referências de estilos distintos, sabe? Um é industrial, outro é clássico, outro é minimalista. Eles me enviam, né? E a gente envia também um formulário de briefing no início. Então, antes de iniciar o projeto, eu tenho uma reunião com eles, a gente conversa em cima de todas as referências e eu peço para eles me mostrarem o que eles gostam e não gostam naquela imagem. Então, por exemplo, um banheiro perfeito. A gente vai conversar sobre o banheiro e eu pergunto, olha, o que você gosta aqui nesse banheiro? O que você não gosta? E eu consigo captar a essência através dessas informações, porque às vezes o banheiro ele é bonito, mas ele não tem o estilo do que o cliente... Não tem o estilo do cliente, né? O estilo que o cliente gosta. E às vezes o cliente não sabe o que ele gosta. Às vezes ele me traz referências, que é bem legal também, engraçado. Referências, por exemplo, de projetos super claros, tá? E aí, quando a gente vai apresentar o projeto para ele, a gente apresenta o projeto seguindo aquela base, a essência que ele gosta, mas a gente inventa moda e coloca, sei lá, uma mesa verde no meio do projeto. E eles amam, sabe? É muito legal. E ele fala, eu nunca imaginei que eu gostaria de uma mesa verde. Sim, a gente às vezes nem sabe o que a gente gosta. Não sabe. A gente não tem esse olhar apurado igual o seu, a gente não sabe. Não sabe. Mas é comum, é igual a gente, sei lá, a gente vai num salão, a gente leva 5 referências de cabelo, tá? Vou pintar meu cabelo, eu gosto desse. A gente não sabe qual é a cor que foi usada. A gente sabe do resultado final. Isso. E às vezes a gente acaba bugando a cabeça da pessoa. Também é muito engraçado. Sim. Tipo, peraí, tá, mas o que você gosta aqui? Me fala. Você tem que alinhar todas as ideias para você fazer o mix pro cliente, né? Pro cliente. Mas é muito comum, tá? As pessoas, elas me procuram porque elas olham, né, no site, no Instagram, elas se identificam com o estilo,
minha linha, né, projetual, o estilo dos projetos que eu faço, e elas já pontuam, falam, olha, Ju, eu vi que você fez uma sala e tinha detalhes em madeira, eu vi que você usa muito cimento queimado, eu gosto, eu vi que você gosta de planta, sabe, as pessoas me procuram porque eu gosto de planta, fala, Ju, eu vi que você adora planta, tem planta nos seus projetos, eu também gosto. Então elas criam alguma conexão com o que elas veem no Instagram, sabe, é bem legal. E aí, com base nisso, e nas imagens e no briefing, a gente consegue captar a essência. E durante o processo de criação, eu deixo eles bem à vontade também. Então eu falo, olha, se você tiver qualquer ideia, se você ver uma imagem, você traz. E a gente vai conversando e vai alinhando as expectativas. Mas é bem gostoso. Eu imagino. Então, assim, um conselho que você dá, então, também para quem está começando, porque acredito que a gente também vai ter esse público aqui, não só o público como eu, o público cliente, mas também o público que também vem dessa área de arquitetura, é realmente estudar um pouco mais sobre essa psicologia, sobre essa escuta, para você ter esse tato com o cliente. Isso veio depois da sua... Também tem as curiosidades. Isso veio depois da sua faculdade ou veio antes, Ju? A faculdade não ensina isso. Não ensina isso? Nada disso? Nada. A faculdade, ela te ensina o básico. Não ensina nada disso. Mas isso é um traço da minha personalidade. E é um traço muito forte. As pessoas, meus amigos, tá? Meus amigos, os parentes, eles me procuram para conversar, para contar segredos, para pedir conselhos. Então, é um traço muito forte que eu tenho. E eu acabo criando essa conexão com os clientes, sabe? É bem legal. E eu sinto também que eu consigo passar uma certa tranquilidade, uma serenidade. É muito engraçado isso, porque eu não me vejo sendo essa pessoa, mas é algo que as pessoas falam que eu faço, que eu sou, sabe? É mesmo. É mesmo. Que bom. Com certeza. Ô, Ju, agora eu também queria saber um pouquinho mais sobre mais essa questão de design que você é. Eu tenho muita dificuldade em saber a diferença entre um arquiteto e um design. E se tem problema, eu falo assim, a Ju é design e a Ju, ela decora os lugares, sendo que você é arquiteta. Ou não? Tenta explicar um pouquinho isso aqui pra gente. Tem problema. Tem problema. Tem problema. As duas profissões, né? A arquitetura voltada para interiores, ela caminha lado a lado com o design, né? Mas são profissões distintas. Então, o arquiteto, ele pode, né, explorar uma gama maior, né, uma área maior para diversas atividades. Ele pode se especializar em urbanismo, em paisagismo, em história da arquitetura, em restauro, por exemplo, em arquitetura de interiores, que é o que eu faço. Ele pode se especializar em arquitetura de obras mais complexas, né, obras de grande porte. E o designer de interiores, ele faz... Como que eu posso explicar? Ele faz uma decoração mais fina, tá? Ele pode, por exemplo, decorar um imóvel, um conjunto comercial, mas ele não pode aprovar ou fazer um projeto que envolva uma reforma mais complexa, tá? Então, é mais voltado para decoração fina, disposição de mobiliário, por exemplo, combinação de almofadas, objetos. E a arquitetura não. A arquitetura a gente pode projetar do zero. Ah, entendi. Tá aí a diferença. E se eu for contratar um designer, eu sempre vou precisar de um arquiteto, então. Depende do que você for fazer. Se for uma obra, assim, de grande porte, realmente, uma obra que vai quebrar algum lugar, essas coisas, daí eu vou precisar do arquiteto. Se você for fazer uma reforma, você vai precisar de um arquiteto. E em que momento eu preciso preciso também ter um engenheiro? Boa pergunta. O engenheiro, ele entra no jogo quando envolve também alguma complexidade maior. Por exemplo, se você me contrata para fazer uma casa, tá? Uma casa do zero, você comprou um terreno que fazer uma casa. Você vai me contratar para fazer o teu projeto de arquitetura, vai me contratar para fazer projetos de interiores também, e você vai precisar contratar a equipe de engenharia para fazer o projeto estrutural. Então, a gente vai fazer toda a concepção do projeto, né? Mostrar para você como que ele vai ficar, todo o conceito, a arquitetura, e o engenheiro vai fazer esse projeto ficar de pé. É bem isso, entendeu? Então, a parte mais técnica envolve engenharia. Mas aqui no escritório de Helena Franco, eu não preciso ir atrás desse engenheiro. Não precisa. O Adriano, ele é técnico em edificações, ele não é engenheiro, mas quando o cliente contrata a gente para fazer alguma obra mais complexa, a gente tem contato com 2 engenheiros e eles nos atendem nesses casos, tá? Nossa, então é realmente muito
muito completo mesmo. Muito completo. Eu não vou ter que ir atrás de ninguém, não, né, Ju? Não vai. A gente resolve. Entendi. Ô, Ju, e tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o seu estilo de decoração, o seu estilo de projetos como arquiteta? E se eu tiver também um estilo diferente do seu, você me atende também? Atende. E você abre mão, tipo, de dar a sua assinatura ou você acaba sempre fazendo uma mesclinha ali em algum lugar? A gente mexe, é muito legal. A gente já fez, tá? A gente já fez alguns projetos clássicos que não tem nada a ver com o meu estilo, mas o interessante foi que a cliente topou ir na nossa onda, sabe? Então, ela já tinha, né, um apartamento, a gente fez uma reforma parcial, a gente não reformou todo o apartamento, a gente concentrou na suíte master, no closet, na cozinha e na sala, e já tinha essa pegada mais clássica, mas ela queria dar uma modernizada. Então, ela me encontrou pelo Instagram, inclusive, e a gente foi dando umas pinceladas para esse ar um pouco mais moderno, sabe? Não perdendo a essência, claro, porque quando você entra numa casa, tem que ter essa conexão entre os ambientes, né? Porque senão parece que é outro espaço. Aí tô na sala, tem um estilo, fui pra cozinha, tem opa, peraí, onde que eu tô? Você gosta, não tô mais aqui, você né? gosta desse local que conversa, todos os ambientes conversam. Exatamente, tem que conversar, Rê. E a gente faz isso. Não é comum, normalmente as pessoas me procuram porque elas olham aquilo e elas querem aquilo para casa delas, mas a gente consegue fazer isso. E o legal também é que às vezes os clientes mandam as referências lá no início e é um estilo bem diferenciado, assim, sabe? São mesclas de estilos. E aí não tem um estilo pré-definido. Então a gente sai pincelando também com base, né, nas referências que ele manda. E aí a gente decide ali se a gente vai para uma pegada mais minimalista, moderna, contemporânea, se vai ser sei lá, um moderno com um toquinho industrial. Mas eu não gosto de seguir tendências, tá? Então foi como eu disse, né? Tento trabalhar numa linha mais atemporal, mas a gente sai pincelando detalhes de outros conceitos. E fica tudo muito original para aquela pessoa. Fica, nunca fica igual. Nunca, não tem um projeto igual ao outro. Pode tudo ser muito personalizado, né? Tudo muito personalizado. A gente já fez, inclusive, projetos no mesmo condomínio, assim, né? E não fica igual. E é muito legal, porque engraçado, porque às vezes as pessoas do condomínio, né, em comum, entram em contato e eu apresento, né? Falo, olha, já fiz uma obra no teu prédio, vou te mostrar o projeto. Ele fala, esse é o mesmo que você acabou de me mostrar? Sim, é a mesma planta com propostas completamente diferentes. Muda totalmente, Totalmente, né? Totalmente. Se a pessoa olha no Instagram, não sabe. Não sabe que é o vizinho dela, você postou sabe? hoje, esses dias, um antes e depois. Inclusive, gente, acompanha a Ju no Instagram dela. Ela posta tanto conteúdo legal. Ela postou esses dias um antes e depois de uma casa. Ju, não parecia o mesmo lugar. Não parecia, não né? parecia o mesmo lugar. Eu falei, não é possível. Você abriu a sala, você deixou uma sala ampla. Eu tô vendo que você tá trabalhando muito com essa questão do... Como que chama isso? Quando você abre mais integração dos ambientes. Isso. Tá ficando incrível, né? Eu gosto disso, porque gera uma interação dentro de casa, sabe? Então, às vezes, a pessoa tá ali fazendo alguma refeição rápida na cozinha, a outra tá sentada na mesa de jantar, numa banqueta mais alta conversando, ou tá assistindo TV. Então, acaba gerando essa integração. E a gente tem feito muito, a procura aumentou muito, sabe? Antes, as pessoas procuravam mais aquela ideia convencional, né, tradicional da cozinha fechada. E hoje elas acabam procurando muito mais esse conceito aberto. Você acha que, levantando uma pauta mais polêmica aqui, que pode ser pela questão da evolução da sociedade, desse tentar sair desse machismo estrutural que nós vivemos, onde a mulher tinha que ficar na cozinha, então ela ficava lá trancada, ou para quem era de uma classe superior, onde a empregada ficava afastada dos locais de convivência dos outros. Você acha que pode ser por causa dessa questão da sociedade que está mudando, a arquitetura acompanha a sociedade? Eu acredito que sim, Rê. Tem uma relação, não tem como falar que não, né? Porque antes era bem isso mesmo. Olha, a mulher fica aqui na cozinha e o marido está assistindo futebol na sala. Hoje não. Mas também tem uma outra história, né? Um outro lado, que acabou revolucionando um pouco, que hoje os homens cozinham muito mais que as mulheres. E é muito legal. A gente tem vários clientes e, olha, eu
te falo que é meio que 60-40, tá? Pra mais, assim. Os homens cozinham mais que as mulheres. É muito legal. No meu caso, não sei cozinhar no meu nada. também é. Então, é bem isso, assim, sabe? O esposo tá ali cozinhando e a mulher tá sentada tomando um vinho, batendo papo, enfim. Então, tem essa integração, mas virou, né? O cenário mudou. E a gente falando, assim, sobre o machismo... Ô, Ju, a arquitetura é... De um olhar mais de quem tá de fora, eu não sou do meio, eu vejo ainda um machismo persistente na sua profissão, onde eles valorizam e eles acreditam que um profissional homem, arquiteto, seria muito melhor do que uma mulher, e às vezes eles conseguem posições em empresas, para quem trabalha em empresa, maiores. Você sente isso? Você acha que isso é presente mesmo? Eu vejo isso em empresas maiores. Na área de interiores, não vejo. Na área de interiores, eu vejo as mulheres tomando muito lugar ali. Mas em obra isso pega um pouco, tá? Porque a gente faz as nossas obras hoje, né? A gestão. Mas a gente já fez gestão para outras empreiteiras, para outras construtoras. E eu já senti isso do Adriano, por exemplo, ir a uma obra... Tá? Ou, por exemplo, uma arquiteta do escritório ir à mesma obra. E a tratativa com a Adriana ser diferente. De desvalidar o que você, como arquiteta, sendo mulher, estava falando? Sim, eu nunca sofri muito isso na pele, mas da minha equipe já tiveram pessoas que sofreram, sabe? E na nossa equipe não tem isso, né? E o engraçado é que quando as pessoas vêm fazer entrevista aqui, que eu falo, olha, a gente também faz obra, a gente faz a gestão das obras que a gente executa. Eu vejo no olhar das mulheres. Elas falam, você faz obra, mas como que é a tratativa? Como que as pessoas lidam? Aí eu falo, não, calma, respira, calma. São nossos colaboradores, você vai ser bem tratada. Porque é muito comum, assim, eu tenho relatos de amigas que já foram desrespeitadas por, enfim, pedreiro, azulejista e também por engenheiros, tá? As pessoas falam, mas será que é conversa furada, rincha de engenheiro arquiteto? Hoje em dia não tem muito mais, mas a gente sente como mulheres, tá? A gente sente que um engenheiro, por exemplo, um pouco mais velho, assim, que eles têm uma certa dificuldade em, por exemplo, receber alguma ordem direta de uma arquiteta mais jovem. Sim. Isso é algo que acontece bastante na nossa área, infelizmente, né? Infelizmente para a sociedade em geral, em todos os aspectos mesmo. Sim. Agora, Ju, mais um pouquinho de gênero, que eu queria saber, que é muito curiosidade, que você estava falando, que hoje em dia você atende casais e não sei o quê. Assim, as pessoas são diferentes, né? E elas vão morar na mesma casa. Ju, como que é isso? Para você fazer uma obra, uma casa, onde não tem pessoas tão iguais, com escolhas tão iguais. Como você lida com isso? Desafio. Vamos lá. A gente vai no dado, ela tem aqui guardadinho numa caixinha para quem ganha. Você ganhou o banheiro. Banheiro é seu. Closet seu, tudo bem, é assim, brincadeira. É um desafio, de fato, tá? E a gente até brinca, fala, olha, ela ganhou, agora você vai ter que ceder ali, tá? Rola essa brincadeira. Mas quando eles me contratam, eles já tiveram uma conversa antes, sabe? Para falar, inclusive, eles me trazem esse relato do tipo, olha, gostei dessa arquiteta. E você, gostei? Você gosta, né? Ah, gostei também. Ah, então é ela. Então já tem essa confiança no meu trabalho. Mas aí a gente vai contornando a situação com aquele joguinho de cintura básico, né? Para conseguir chegar em um projeto que atenda os dois. No final, dá tudo certo, o processo é tranquilo. Nunca aconteceu uma DR, por exemplo, na apresentação de um projeto durante o... Que bom, né? Por trás a gente não sabe, né? Por trás a gente não sabe. Espero que não. Mas acontece, é bem comum. Porque são pessoas diferentes. Às vezes eles têm o mesmo estilo, né? Mas às vezes não. Às vezes eu tenho clientes, por exemplo, que não opinam também. Um Adriano da vida. O Adriano, tudo que eu faço está perfeito. Quando a gente fez o projeto do nosso apartamento, eu falei, olha, amor, o que você acha? O que você gostou? Você acha que essa planta faz sentido? Você gosta dessa cor aqui pro sofá? Tá lindo. Não, mas dá uma opinião. O que você... Vamos trocar alguma coisa? Não, tá bom, é isso. Você acha mais desafiador esses que não opinam junto ou os que opinam e te ajudam a falar, eu gosto... olha, eu vi esse, talvez eu goste mais de outra cor? Não, é mais desafiador os que têm muita dúvida. Esses Seria eu. Ju, não sei. Porque assim, às vezes o cliente ele aprova o projeto, mas durante a concepção, por exemplo, de uma outra etapa, ele decide
que, de repente, ele não gosta mais do tipo de revestimento que ele tinha aprovado. Ou, por exemplo, Ju, isso é bem comum, tá? E acontece, eu fiz isso também. Por exemplo, a gente especificou um tipo de acabamento. Aí, na fase de compra final, a gente foi a uma loja e decidiu que a gente vai colocar um outro porque é mais bonito, de fato, sabe? Ou o olhinho brilhou mais, a gente não conhecia aquela amostra. Às vezes o cliente olha e fala, Ju, esse aqui amei. A gente vai na onda dele, sabe? É bem legal. Mas, às vezes, eles têm dúvidas, do tipo, olha, tem esse aqui, e aí tem uma outra proposta que foge completamente do conceito. Porque quando é uma proposta de um revestimento diferente, mas que entra no conceito do projeto, ok, vou na onda deles, está tudo certo. Mas às vezes é uma outra proposta completamente distinta, sabe? Não tem espelho em nada, ele quer colocar sei lá, um lustre no centro da sala e uma parede cheia de espelho, porque ele resolveu fazer isso do dia para noite. Então aí sim rola um desconforto, aí tem que trabalhar com jeitinho, explicar que daquele jeito não vai ficar bom. E normalmente eles entendem. Eu acho que eles têm medo de fazer besteira, sabe? Sim, e comprometer o resultado final. Até porque você entende muito. Não tem como. Se você falar não, acho que não tem ninguém que falar, não, mas eu quero. Não tem. Não Ou tem. eles têm medo, sei lá, de ficar ruim. Vai dar muito ruim. Depois a Ju vai falar pra mim, eu te avisei. Eu acho que eles pensam assim, vai dar... te avisei pra não fazer isso. Do jeito que você passa confiança, eu acho que ele pensa, é melhor e não dá Ju, senão vai dar ruim. Eu vou me arrepender, daí eu vou falar, Ju, deu ruim. Mas eles vão totalmente na minha. Mas como eu disse, é um processo, né, bem humanizado. Então eles ficam muito à vontade para opinar, para sugerir coisas novas. E aí a gente só vai direcionando no caminho certo. Até porque é uma criação conjunta, né? Você tá fazendo para eles. Né? Isso que é legal. E eu acho que é isso, essa segurança que você passa, eu acho que também tá nesse lugar, Ju. Porque você é uma pessoa muito aberta a ouvir. Então, eu não tenho medo, assim, de você fazer o meu projeto e eu falar, ai, Ju, mas não quero mais nada em madeira. E você fala, não, mas agora eu já fiz o projeto, ou você faz isso ou outro projeto. Então, é isso, eu acho que é essa segurança que você traz. E a segurança de você, ou igual você falou, sim, a gente pega aquela ideia e a gente aceita. E a gente muda. Ou fala assim, olha, realmente não vai ficar bom. E você explicar isso. Isso eu acho muito legal. E falando em projeto, eu queria saber mais dos seus projetos. Se você... Para você contar algum para mim, algum que foi muito legal ou que teve uma mudança muito radical que você fez, assim, e você falou, nossa, e ficou melhor realmente. Algum projeto... é difícil. São tantos. É que cada projeto é muito especial, né? E um sempre é diferente do outro. Alguma mudança... Deixa eu pensar. A gente tem um projeto bem legal, que a gente mudou completamente, de fato. A gente tinha feito O cliente me contratou, já estava rolando um processo de projeto em andamento. Ela iniciou a obra, né? Suspendeu por 1 ano. Depois ela contratou a gente para fazer a reforma e eu refiz o projeto dela. Então foi muito legal, porque a primeira proposta de projeto que ela fechou com uma outra arquiteta estava muito bacana. Era uma proposta que eu super moraria ali naquela casa. Mas eu gosto de explorar a parte da criatividade, sabe? Tanto que nas nossas propostas a gente até considera ali um prazo significativo de criação, porque é uma etapa que né, as ideias fluem ali, a gente se dedica à criação literalmente. E a gente pegou a planta dela e a gente deu uma mexida, assim. Então, eu lembro que tinha um banheiro, faz bastante tempo, tá? Eu lembro que tinha um banheiro que era enorme, a gente transformou em um escritório. O lugar que era o hall, né? A gente transformou em um lavabo. Ela não ia ter suíte, eram 2 quartos, ela ia ter só uma. A gente fez lavabo de costas para um banheiro e virou uma suíte. E eu lembro que ela falou, Ju, eu tava feliz, mas não tava muito contente porque só ia ter uma suíte na minha casa. E a gente acabou conseguindo, né, transformar 2 suítes, o lavabo, que ficou no lugar do hall, a gente diminuiu o hall e ela ainda ganhou um escritório. Gente, muito legal. Que tudo! Às vezes é isso, né? Às vezes vocês fazem mágica. Às vezes que não vai caber nada naquele lugar, vocês fazem mágica. E isso é muito legal. E isso vem também da expertise de você fazer projetos. Isso daí você acha que veio com o tempo. Realmente não se aprende só na faculdade, é treinando. Na faculdade você não aprende. Interiores é bem básico, assim, sabe? É uma pincelada, você não vê isso. E é com experiência. Por isso que eu falo, né, para as pessoas. Elas me perguntam, Ju, comecei a faculdade, o que eu tenho que fazer? Procura estágio. É o estágio que vai te trazer bagagem. É durante o processo de estágio, na prática, que você vai aprender a projetar, que você vai errar, que você vai aprender com seus erros, que você vai entender que aquilo que você projetou não dá certo.
Porque a gente, às vezes, trabalha em lugares, né, que a gente não tem a vivência em obra. Hoje eu tenho vivência. Eu sei o que dá certo e o que não dá. Eu sei que se eu projetar sei lá, alguma coisa super mirabolante pode dar certo, mas que possa ser que não. Porque eu vivo em obra também. É algo que eu gosto de fazer. Eu entendo, né, como funcionam as coisas. E é algo que a gente tem aqui no escritório, que os arquitetos que trabalham aqui acabam me trazendo também como feedback. Eles falam, Ju, é muito legal isso, da gente participar de todos os processos, do início ao fim, porque é desde o briefing até o executivo, e deles irem à obra. Eles vão à obra a cada 15 dias. Então, eles passam todo o projeto executivo com o nosso arquiteto responsável pela gestão de obra a cada 15 dias, porque eles desenvolveram o projeto. Ambos são arquitetos. E dá muito mais certo, né? Porque não é só fiz o projeto e se vira aí agora na sua parte. Agora a minha parte já foi. Não é. Porque, assim, eles têm conhecimento técnico, né? Mas é diferente. E, assim, a pessoa, né? O arquiteto que gerencia as obras, ele entra no final. Ele não sabe o que rolou durante os 4 meses de projeto. Ele não sabe que o cliente não gosta de X, N... acabamento, que às vezes tem algum detalhe, né, mais técnico que a gente definiu durante o processo. Ele não sabe da história. Então, eles ainda têm esse contato com a obra durante toda a execução, que é muito legal e acaba enriquecendo também, né, para eles. Ô, Ju, então aqui também tem essa questão do acompanhamento da obra. Do acompanhamento da obra, assim, é acompanhamento de tudo, da civil à empresa das persianas. O cliente, se quiser, ele nem precisa nunca ir para a obra dele, só pegar a chave pronta. Não precisa, Rê. A gente faz um relatório fotográfico e a gente envia para os clientes às sextas-feiras, no final do dia. E eu tenho clientes que odeiam obra, tem clientes que adoram, tá? Tem clientes que estão lá sempre, tem clientes que compram apartamento perto da atual residência, eles adoram, tiram fotos, mandam fotos, mas tem clientes que não gostam. E esses, eles não precisam ir, porque a gente está cuidando da obra para eles. Então, no relatório, a gente comenta, né? Tira foto, comenta o que aconteceu naquela semana e a gente já envia para ele o que vai acontecer na semana seguinte. Então, ele já tem uma atualização dos próximos passos. Isso traz uma segurança para ele. A gente avisa o que ele tem que fechar de itens do orçamento, por exemplo. Olha, você fechou tal item, mas semana que vem você precisa contratar esses 2 fornecedores. Chegou a hora de fechar. Então, a gente vai coordenando toda essa parte. E se ele já também não tiver fechado essa parte com você, que são vocês que vão até esses fornecedores, né? Exatamente. A contratação final, ele que faz, porque o cliente ele tem um poder de negociação maior. Mas a gente já faz uma pré-negociação antes. Então, a gente pede o orçamento de tudo o que a gente contemplou em projeto. Tudo mesmo. Nós montamos uma planilha orçamentária, eu faço uma reunião para apresentação dessa planilha, entrego os orçamentos para eles e eles entram em contato para fazer o fechamento. Por quê? Na negociação, eu já entendi ali do budget do cliente, já sei o que ele quer, o quanto ele pode gastar. Então, eu já faço uma pré-negociação antes. Mas os fornecedores não vão enxugar todo o valor, né? Porque eles sabem que o cliente vai ligar depois. E funciona muito bem, porque às vezes o cliente consegue uma negociação melhor, uma condição de pagamento mais agradável, consegue um prazo mais reduzido. Dificilmente eles falam não, né, para o cliente. Então, dessa forma funciona. Eles fazem o fechamento, fazem o pagamento, enviam um pedido fechado para a gente e a partir daí a gente que entra no jogo. Então, eu vou ligar para agendar todos os processos, né, dali para frente. Nossa, gente, aqui tivemos até dica de economia. De economia. Né? Como não continuar aqui, gente. O nosso episódio, Ju, foi muito gostoso. Eu quero saber muito mais coisa. É uma delícia ficar aqui conversando com você. Parabéns pelo seu primeiro episódio. Obrigada. Parabéns pelo seu podcast. E nós continuaremos aqui em próximos episódios com muito mais de Juliana Franco, essa maravilhosa, essa arquiteta incrível que vocês puderam conhecer um pouquinho hoje. Nos próximos episódios, talvez a gente trate de temas mais específicos. A gente aborde só banheiro, ou só cozinha, ou estilos. Então, fique aqui com a gente para você que gosta desse mundo da arquitetura e do design. Ju, dá a última palavrinha para eles, deixa suas redes aqui, porque é imperdível realmente acompanhar seu Instagram, porque tem muito conteúdo lá também pra gente aprender e pra gente pegar como referências. Então, deixa aqui o seu tchauzinho pra eles e as suas redes. Obrigada, Rê. Bom, gente, é um prazer estar aqui com a Renata. Muito obrigada por terem me assistido. Estão convidados a olharem meu Instagram, é julianafranco.arc.
E nos acompanhem por aqui, que como a Rê disse, tem muito conteúdo bacana pra gente trazer para vocês. Chegamos até o final e até o próximo episódio com Juliana Franco, podcast. Tchau!